convidado de hoje do Questão de Justiça vai analisar o 5º Constitucional, um tema que vem provocando polêmica e debate entre integrantes do Poder Judiciário, Ordem dos Advogados e Ministério Público. O 5º Constitucional é o mecanismo que obriga a destinação de 20% das cadeiras existentes nos tribunais aos advogados, promotores. Isso quer dizer que uma entre cada 5 vagas deve ser destinada a profissionais que não se submetem ao concurso público de provas e títulos. A Ordem dos Advogados ou o Ministério Público formam uma lista sextupla e envia para os tribunais, que por sua vez selecionam 3 nomes e encaminham para o Poder Executivo, que então nomeia um deles. Quem é nomeado inicia nova carreira, mas não na condição de juiz de primeiro grau, mas sim na condição de desembargador ou ministro, o posto mais alto da magistratura. Este mecanismo, criado no governo do presidente Getúlio Vargas e inserido pela primeira vez na Constituição de 1934, vem suscitando discussões e foi um dos principais temas abordados durante a disputa pela presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros, cuja campanha foi encerrada recentemente com a vitória do desembargador Nelson Calandra. Walter, quem é o nosso convidado? Bom, para falar sobre o 5º Constitucional, o Questão de Justiça recebe hoje o advogado Anísio Kfouri Júnior, que é diretor da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, professor de várias faculdades. Aí eu vou perguntar, doutor Anísio, fora a Escola Paulista também, que o senhor é diretor. Da Escola Superior de Advocacia. Superior de Advocacia. Escola Superior de Advocacia. E presidente da comissão? Comissão de Defesa da Cidadania da OAB. Não cabe um tanto. Não, o currículo dele é enorme. Não, e também, aqui, deixa eu falar, ele é professor de Direito Tributário na Escola Superior de Advocacia. É isso, né? Coordenador do curso de pós-graduação da nossa Escola Superior, que é presidida pelo nosso diretor, o Dr. Rubens Aprobato. É um prazer, um trabalho muito sério da OAB, na sua escola, na formação dos novos profissionais, na qualificação, na especialização dos nossos advogados, nossos colegas. Daí, bom, aliás, por isso eu queria dizer também que nós estamos falando muito do 5º Constitucional, mas também nós vamos falar muito sobre direito tributário, reforma tributária, cidadania ligado ao direito tributário. Então temos um assunto muito vasto aqui para conversarmos. Não, Walter. Conversar também com o doutor Leopoldo. Que está aqui, ó, exatamente. Aqui. Nosso afoito doutor para falar. Leopoldo Oliveira. Pelo jeito eu sou responsável pela primeira pergunta, é isso? Né? É claro. Na verdade, falamos de 5º Constitucional. Com certeza a Ordem dos Advogados sempre presente nos principais momentos históricos, né? Falamos de Getúlio Vargas e de lá para cá muita polêmica, doutor Anísio. E essa polêmica, apesar dessa previsão numa Constituição para lá de democrática, a polêmica ainda existe. Por que essa polêmica envolvendo o 5º Constitucional? Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o nosso telespectador em casa, dizer da satisfação e dizer do orgulho que é estar aqui junto com você, Walter, um grande profissional da área de comunicação. Obrigado. Sempre um prazer ser entrevistado por esse time seleto aqui, o querido Raul. Walter, você... Leopoldo, é que nem aquela história, tem um energético que eu vou subir, né? Não posso falar o nome só se patrocinar. Mas você sabe da sua competência, é uma pessoa muito querida, é um prazer estar aqui no teu programa. O Raul, querido, sempre presente, atuante também, uma satisfação. E o meu querido amigo Leopoldo, um grande colaborador nosso da Ordem. Então é uma satisfação hoje debater esse tema do 5º Constitucional com vocês e com o telespectador em casa. Até para entender a importância do 5º. Justiça, Poder Judiciário é muito mais do que técnica. Se fosse técnica, nós poderíamos baixar a cabeça, decorar todos os códigos e teríamos o melhor jurista. Mas o Poder Judiciário, na verdade, ele existe para regular as relações humanas. E para você poder decidir a vida do próximo, você precisa compreender, mais do que qualquer técnica, o que eu costumo dizer, a natureza humana. Compreender as paixões, as emoções, as formas. Tem um trabalho muito interessante do Augusto Marcassini, que fala das soluções de conflito, e que ele, o nosso colaborador lá da Ordem, e que ele comenta que alguns tipos de litígio são mais fáceis de compor do que outros. Como, por exemplo, uma briga de vizinho, uma briga de rua. Ela é muito mais fácil de compor, porque ela é uma questão muito mais pessoal do que uma briga econômica, uma dívida, que ela é exata. Então nós precisamos compreender o ser humano. E o mecanismo do 5º,
traz uma riqueza para os tribunais, porque veja, o senhor, a senhora, quando tem um problema, acredita em última análise ao Poder Judiciário. As primeiras instâncias são técnicas, providas por concurso público, que eu acho que na verdade tem que comprovar nesse concurso, na minha interpretação, não apenas o caráter técnico, mas a experiência humana, porque ele vai julgar na verdade sentimentos, emoções, necessidades. No tribunal, a figura do quinto ela é muito importante porque ela oxigena, ela traz visões diferentes da sociedade, o que enriquece o resultado final que é a decisão. Porque muitas vezes, quando vem um advogado a compor o tribunal, e no tribunal o órgão é colegiado, então são vários desembargadores que julgam um caso. Nesse exemplo, nesse modelo, aquela experiência de anos, e vamos fazer aqui uma distinção, não é qualquer advogado que ingressa, ele tem que ter uma experiência, ele tem que comprovar o exercício da profissão para poder ser candidato, porque qualquer advogado inscrito na OAB, qualquer um, dependente de estar na ordem, não estar, ele é inscrito na ordem, ele exerce a profissão, tem que ter um tempo mínimo, tem que comprovar o exercício da profissão, ele pode se candidatar. Então nós temos um princípio democrático. Todos podem participar. E aí ele é sabatinado para avaliar a experiência dele, o conhecimento dele. Então essa experiência vida ilibada, da vida dele, sem dúvida nenhuma, que é um dos requisitos, que o Leopoldo bem lembrou, um dos requisitos é você ter esse conhecimento. Então quando você leva uma pessoa dessa para o tribunal, o Ministério Público também com a sua experiência, você amplia o debate. Então aquele advogado que por 15, 20 anos ficou recebendo os anseios de cada um, naquele momento em que ele julga no tribunal, ele vai certamente trazer com ele a experiência da vida dele. E eu acho que isso fica muito claro. O julgador, mais do que um técnico, ele é sem dúvida nenhuma um sábio. Ele deve ser um sábio na mais pura acepção da palavra. Não um profundo conhecedor de leis, mas um profundo conhecedor do ser humano. Então, o quinto constitucional, ele tem esse mecanismo. Por isso, nós reiteramos a possibilidade, lembrando sempre, reiteramos o nosso posicionamento favorável ao quinto, e isso não é bom para o advogado, isso é bom para a sociedade, porque a sociedade ela consegue ter um julgamento muito mais amplo, com várias visões sobre o mesmo fato, o que traz realmente equilíbrio e faz com que a balança da justiça esteja cada vez mais em equilíbrio. Diria que o advogado é um crítico por natureza, não é verdade? Sem dúvida, eu brinco sempre, eu falo que a gente conhece a criança, a profissão com a criança. Tem eu brinco, eu digo que tem aquela criança que diz assim, eu vi, foi ele. Esse vai ser promotor, porque ele já está acostumado com achar o problema, identificar, acusar. Essa é a função do promotor. E tem aquela criança que, desde a infância, ali da primeira idade, ele já dizia, mas por que isso? Por quê? Porque tudo que você diz para aquela criança, ele quer questionar. E eu falo isso na faculdade, nas palestras, porque nós advogados temos isso, nós questionamos. E é um questionamento importante, porque é o questionamento que traz evolução. Aliás, os grandes cientistas só promoveram as grandes descobertas porque questionaram, porque ousaram questionar as regras como eram e criaram o novo. Por isso nós chegamos no celular, na TV digital e tantas outras tecnologias, né? Agora, deixa eu perguntar até, doutor, para complementar essa parte do quinto constitucional, tem uma idade limite para o advogado ser escolhido? Até quantos anos de idade ele pode entrar nessa lista sextupla? Você tem, aí vai depender no momento do edital, você tem algumas limitações de algumas naturezas, com relação à idade, com relação ao tempo de experiência e com relação à formação, como o Leopoldo colocou, de forma ilibada. Então, isso tudo passa num crivo. Quando se abrem as vagas para o quinto, isso tudo já é colocado na forma como vai ser, no edital. E no edital já é elencado cada situação. Lembrando que o quinto constitucional não é um mecanismo somente do Estado de São Paulo. Ele é um mecanismo que vale no Brasil inteiro para todos os tribunais. Então isso vale para o Tribunal de Justiça, vale para o Tribunal Regional Federal e vale para o Tribunal do Trabalho, TRT, TST. E é isso que faz com que a gente tenha essa oxigenação. Olha, eu vou seguir aqui, mas é importante porque foi uma colocação do Dr. Nelson Calando, de Baiador, ele esteve aqui acho que umas 2, 3 vezes na campanha dele. E essa manutenção do quinto, né, ele sempre coloca lá, até fala da PEC 408, que é 2009, né, e pretende aumentar o número de cadeiras para juízes de carreira, quer dizer, resumindo, fazendo trocadilho, diminuir aquela questão dos 20%, né, doutora Anice? Ele defende também na campanha, ele fala da